Olá, boa tarde a todos que acompanham mais um Diálogos Educação em Foco. Neste Diálogos de hoje, a professora Jane Haddad e a professora Regina Chudo recebem um convidado especial, o professor Sidney Martins, e eles irão abordar o sonho das... Nunca me sonharam. O sonho das novas gerações está em aberto. Qual parte que nos cabe neste momento? Então, eu quero agradecer já de antemão a participação de todos. Aqueles que ainda não se inscreveram no canal podem fazer a inscrição nesse momento e já passo de imediato para que eles possam fazer a saudação e dar sequência na live. Boa tarde a todos, boa tarde, Regina, minha companheira aí de trabalho, professor Sidney, boa tarde, muito obrigada por aceitar o nosso convite de discutir, debater à luz do documentário Nunca Me Sonharam, do Cacá Holden. E para começar esse debate, essas boas-vindas, eu convido agora a minha companheira Regina para dar as boas-vindas. Olá, gente, boa tarde. Que bom receber de novo vocês aqui. Receber na minha casa, né? Porque eu estou falando daqui de casa. Jane, boa tarde. Boa tarde, boa tarde, Regina. Boa tarde. Que coisa boa estarmos juntos para falar sobre os sonhos dos nossos jovens. Essa tarde será para falar dos adolescentes. Nós já falamos das crianças, hoje é dia de falar dos nossos jovenzinhos. Vou jogar a bola para o Sidney, para ele cumprimentar todos, e logo damos início, então. Gente, boa tarde. Muito obrigado pela oportunidade de conversar com vocês duas, que são referência nessa área de educação. E, nossa, com certeza, aqui eu acho que eu vou compartilhar um pouco, mas vou aprender muito com vocês, e inclusive também com as perguntas e também as colocações dos nossos espectadores aí do Brasil inteiro. Eu espero que essa tarde seja maravilhosa, como a gente sonha que seja maravilhoso, tanto para os nossos alunos quanto para nós, tá? Essa é a minha apresentação e bora lá continuar a nossa conversa. Que bom, bora então. Lá. Bora lá. Regina? Então, vamos lá. Hoje, nós vamos falar desses jovens, como nós dissemos. Em meio à pandemia, sabemos que para os jovens também é muito complicado ficar em casa. Afinal, eles estão numa fase difícil da vida em transformação. Tudo mudando, seja fisicamente, emocionalmente, neuronalmente, né? Então, nós sabemos que é um período de muitas mudanças. Mas hoje nós vamos falar sobre os sonhos dos nossos jovens. O que vocês me dizem, então, que Jane e Sidney, que olhem os números. O IPEA nos apresenta, desde o ano passado, os indicadores de violência no Brasil. Nós temos um atlas da violência no Brasil. No último ano, nós tivemos mais de 66 mil mortes por violência, sendo que mais da metade são de jovens da faixa etária de 15 a 29 anos. Ao longo de 15 anos, o Brasil perdeu 440 mil mortes de jovens que deixaram as vidas, na sua grande maioria, homens, negros e pobres. O que eu pergunto hoje, então, né? Que esses jovens, 40% deles, inclusive, não estão concluindo o ensino médio até os 19 anos, que seria a idade adequada. Temos hoje 23% de jovens brasileiros numa geração chamada nem trabalha, nem estuda. E isso é muito triste. Então, hoje, nós vamos falar um pouco sobre que educação é essa que pode fomentar o sonho para a vida dos nossos jovens. Afinal, quando a vida do jovem é ceifada muito antes dele chegar a concluir a escola, nós estamos perdendo a oportunidade social e econômica, porque esses jovens entrariam para o mercado de trabalho, gerariam mais renda, aumentaríamos o PIB no Brasil. Isso eu estou falando só da morte por violência. Agora, com a própria pandemia, o Brasil já vê aí mais de 1.200 mortes. Então, ceifar a vida humana é deixar de pensar no desenvolvimento da nossa sociedade.
Mas falando dos nossos jovens, né? Como é que nós podemos ajudar os jovens a elevar o nível dos sonhos e das aspirações deles? A escola abre porta para esse sonho ou a escola rouba o sonho dos nossos jovens? O que você me diz, Jane? Bom, vamos começar assim a pensar nesse tear. Quem que é esse jovem, né? Porque o jovem, a gente tem que pensar ele psiquicamente, socialmente, biologicamente, ele está numa transição, né? Ele está se despedindo da infância, vamos dizer, daquela questão que ele depende muito emocionalmente de alguém que o dirija e vislumbrando a juventude, a idade adulta. Geralmente já é uma fase muito complicada. Eu falo que é a travessia de um túnel. Nessa travessia da juventude, ele está dentro do túnel. Ele olha para trás e vê a sua infância, ele olha para frente e vê o futuro. Porém, esse futuro que as escolas brasileiras têm oferecido para os jovens ainda é muito pequeno, porque historicamente adolescência, juventude, ensino médio, mercado de trabalho, é tudo muito novo, porque a gente está falando de regiões onde aconteceu as entrevistas, né, durante o filme, são regiões que eu falo que há uma exclusão silenciosa. Por exemplo, como que esses jovens são sonhados? Depois que eu assisti várias vezes esse documentário, eu fiquei imaginando. De acordo com o que sonharam os seus pais, quem está perto deles, na periferia, na margem da sociedade, e aí é que entra o protagonismo desse professor, porque quando os professores passam a sonhar eles se sentem sonhados. Então, eu quero pegar muito uma fala de um jovem no filme que ele diz assim: a educação, ela é o ponto de partida. Isso é a base da nossa educação. Porém, o pobre, o excluído, aquele que não sonha, pega o elevador lá do subsolo, enquanto os outros jovens pegam o mesmo elevador do quarto andar. Então, eu gosto de pensar muito esse documentário dessa forma, não excluindo o pobre ou o rico, mas pensando a educação nossa, né? Porque o jovem ele está no momento de contestar a autoridade, de enfrentar quem serviu de modelo para ele, para ver se ele pode dar um passo além. E muitas vezes nós, professores que estamos lá com os adolescentes, levamos tudo para um lado pessoal. Não é? É o momento que ele tem que odiar o seu mundo externo para que ele possa sonhar. Então, eu vou passar uma bola para o professor Sidney, que é assim, como propor sonhos, enquanto muitos professores já não sonham mais. Nossa, Jane, essa pergunta é um grande desafio nós, como professores, enfrentamos dentro de uma sala de aula. A partir do momento em que eu deixo de sonhar, dificilmente eu vendo o desejo de sonhar. O que eu sinto, e a gente vem conversando ao longo de um tempo, né, até nossos encontros presenciais, a gente vê que os professores, uma parte deles entraram numa zona de conforto e viraram aquela que que nós chamamos de instrucionistas, né? Ou seja, deixaram de sonhar, colocaram lá atrás, e ontem, numa conversa, você usou uma palavra muito legal, que é o professor ele acaba recalcando o sonho da criança, ou do aluno, né, vamos falar assim, do jovem, porque ele não sonha mais. Sim. Então, se eu não consigo... Agora, eu acredito que esse é uma coisa que eu falo, uma frase, eu vou falar aqui, gente, não estou elogiando, não, mas eu tenho que dar graças ao coronavírus, porque está dando para nós a oportunidade da gente se repensar como profissional da área de educação.
Então, eu, como professor, eu tenho um papel muito importante diante de uma massa de jovens que estão vivendo o desalento das coisas, né? A geração neném, como a Regina Schudo falou, é uma geração que a gente encontra na sala de aula e ela coloca em xeque até o meu desejo de dar aquela aula específica. Então, como que eu consigo motivar um jovem que não quer uma coisa e não quer nem outra? Ele não acredita mais. Só que Jane, eu falo para você assim, a partir do momento que eu olho o aluno e enxergo que ali não é um número, não é uma estatística, e sim, eu estou fomentando um possível formador, um possível transformador social, criando ali base de um cidadão crítico, eu, como professor, mudo o meu comportamento. Volto a sonhar. Então, eu penso que nós, como professores, a gente tem que encostar nossa cabeça no travesseiro com a consciência de que eu sou importante porque eu faço um mundo. A gente está no bastidor, né? A gente faz o mundo acontecer. Quando eu falo que essa coisa do ensino à distância colocou muita coisa em avaliação, porque como que eu provoco aquela alegria que a criança tinha de estar dentro. Eu falo criança, desculpa, gente, é o jovem. Que o jovem tem de estar dentro de uma sala de aula, como que eu provoco o mesmo entusiasmo agora na frente de uma tela de computador? Jane, uma coisa que eu falo, primeiro, é a primeira vez que toda a sociedade acadêmica e educacional do Brasil está conversando a língua dos jovens, usando o quê? Tecnologia. Então, se eu pegar a tecnologia agora como veículo, eu posso transformar muita coisa. O problema é que nós temos um número muito grande de professores que são avessos à tecnologia, porque são 30 anos, 20 anos, dando aula no que chamamos de GUS-PIGIS. Como mudar isso? Então, eu agora. Não é eu avaliar o aluno, não é eu questionar as 800 horas, não é como que vai ficar o plano de ensino, é como eu vou ficar agora. Isso. Será que eu quero me preparar para tudo isso ou eu vou atacar o que está ao meu redor, que é mais fácil? Então, eu, como professor, eu preciso me pontuar, me atualizar, correr atrás e ter um monte de coisas grátis na internet para a gente não ficar para trás e chegar mais próximo dos nossos alunos. E eu tenho certeza, Jane, que a partir do momento que esse sonho volta a ser sonhado, quando a gente voltar às aulas presenciais, elas não serão mais as mesmas. Terão mais impacto, nós falaremos mais próximos alunos e iremos transformar com mais relevância essa situação e esse cidadão crítico para a sociedade. Muito bem. Esse documentário, gente, Nunca Me Sonharam. Hoje eu estou de mediadora, tá, pessoal? Esse documentário Nunca Me Sonharam, para quem não assistiu, ele está disponível no Videocamp gratuitamente nesse período da pandemia. É fundamental que todos nós, educadores, possamos ter um tempo agora para assistir, porque ele fala do sonho dos jovens, de jovens que nunca o país sonhou que eles fossem algo, porque muitas vidas são, como eu disse, ceifadas antes. Mas os nossos os participantes hoje dessa webinar estão colocando lá. E como é que eu faço, que é o que o Sidney disse, como é que eu faço o professor voltar a sonhar também, né? Sonhar com essa escola, como diz o Sidney, que quando a gente voltar da pandemia, essa escola já não vai poder ser a mesma, porque nós vamos ter que falar mais da humanidade. Isso. Então, a minha pergunta para os dois agora. Como fala do sonho dos professores, você sonhou essa vida, Jane? Quais eram os seus sonhos? O que seus pais sonharam para você? E qual é o seu sonho? Vamos falar do nosso sonho, para que o professor, junto com a gente, também possa sonhar.
né? Se identificar também, né? Eu acho que é interessante, quando você traz isso, a gente pensar que o título do documentário é a fala de um jovem, que ele diz assim: meus pais nunca me sonharam professor, médico, psicólogo, porque eles nunca puderam ter o acesso. Mas eu encontrei com um professor que me sonhou. Então, eu revisito muito esse lugar. Por que que eu me tornei professora? Primeiro, que eu me identifiquei na escola, eu era uma aluna que nenhum professor queria dentro da sala de aula, e hoje eu até entendo por quê. Porém, eu era levada para a biblioteca, porque naquela época o castigo era na biblioteca. E na biblioteca tinha uma moça que a gente chamava ela de Tia Benedita. Ela era uma negra e ela amava livros. Mas hoje, eu olhando para a história, eu acho que ela nem sabia ler direito. Então, quando eu punha a cara para entrar na biblioteca, ela fazia assim, ó. Vem cá, olha o tanto de livros que eu separei para você ler. Então, eu fui lendo, e tudo que eu queria na vida era ser igual a Tia Benedita. Então, eu acredito, quando você pergunta em que momento que eu me sonhei professora, eu acho que eu me sonhei professora a partir das dificuldades afetivas, psíquicas que eu tive numa escola, que era uma escola privada, privilegiada, mas que eu era excluída daquele grupo. Por quê? Porque o meu comportamento não atendia a um protocolo. Então, de alguma forma, eu não era sonhada ali. Eu fui ser sonhada dentro da biblioteca por uma bibliotecária que me afetou com o seu afeto. Então, quando que eu acho que o sonho pode ser despertado? Primeiro, quando a gente sonha juntos. Segundo, quando eu desperto no outro o que ele tem de melhor e não de pior. Porque o sonho é aquilo que nos coloca em movimento. Sem sonho não tem vida. O que nos faz estar aqui hoje? Porque a gente sonha que isso aqui é uma transição. Logo, logo voltaremos a nos abraçar, a trocar ideias. Sonhamos com a humanidade curada, sonhamos com um amanhã melhor, sonhamos com uma escola que volte a lembrar que trabalha com seres humanos e que nós, professores, possamos nos apoiar uns aos outros, sonhando juntos. É isso que eu acredito. Muito bem. E você, Sidney, que é professor universitário, nos conta um pouquinho como foi esse sonho para chegar até aí. Será que sua família sonhou que você ia ser professor? Não, muito pelo contrário. Olha, a minha mãe sonhou que eu fosse engenheiro, tá? Ela queria alguma coisa ligada à engenharia, mais ligada à computação, na verdade. E meu pai sonhou que eu fosse caminhoneiro. Era o sonho dele. Entendeu? Então, e ele falou, porque se você não for nada, pelo menos caminhoneiro você vai ser. Bateu essa tecla, fez eu tirar a carta de habilitação para dirigir caminhão e tudo mais. Mas aí depois, a minha mãe fazia parte de um projeto de educação em 40 horas, alfabetização em 40 horas. E eu comecei a frequentar esse projeto, eu com 8 anos virei tutor, um tutor mirim, que a coordenadora, dona Dirce Vamoto, fala assim, não, então você vai fazer a triagem. E um dia, chegou uma senhora que não falava português, ela era uma japonesa, e eu comecei a ensinar para ela a palavra bola. Então, eu fiz um desenho e fazia mímica, e soletrava. Nisso, quando eu vi, todo mundo do projeto estava me olhando. Aí a minha mãe chegou e falou assim, vai virar professor. Mas a minha mãe sempre foi esse negócio de falar que eu era engenheiro. Só que eu comecei a entender depois que eu gosto de conversar, dialogar, a gente se entender, usando a empatia, de se entender e compartilhar. E aí, um dia, uma pessoa falou assim, Sidney, você vai dar um ótimo professor. Você precisa entrar na área acadêmica.
Eu falei assim, mas não quero, eu quero mercado, eu gosto de consultoria na área de marketing, eu quero isso, não sei o que, tarará. E foi aí que um professor falou assim, você pode até ser, mas você não vai fugir da sala de aula. E dito e feito, quando surgiu a primeira oportunidade, eu fui dar uma palestra como apresentar, fazer apresentação de alto impacto. A coordenadora do curso falou assim, você já fez mestrado? Eu falei, não, vou fazer. Ela falou assim, então faça. Quando eu fiz, ela falou assim, você terminou seu mestrado, não é? É, me dá seu currículo. Aí eu comecei a dar aula, daí para frente nunca mais desisti. Aí eu vi que foi essa professora que realmente consolidou um sonho que o professor lá de trás falou para mim. Mas foi um professor que me deu esse gás de falar assim, você vai ser um professor. Tá? Muito bem. Para continuar falando desses nossos sonhos, a minha próxima pergunta para Sidney e Jane é como nós podemos empoderar nossos jovens hoje, aqueles que estão na escola e que têm a oportunidade de continuar na escola, e para que ele não desista da escola, como podemos empoderar nossos jovens para lidar com todos os problemas que a humanidade perpassa hoje? Seja o problema hoje da própria pandemia, que jamais esqueceremos, sejam os problemas sociais como a fome, a miséria, o abandono afetivo dentro dos lares, a violência, o desemprego, tantos outros problemas, como, por exemplo, os problemas da própria natureza que a gente vem vivendo, das questões ambientais. Então, como este momento, seja da aula que alguns municípios estão fazendo com momentos de aulas, eu não vou chamar de à distância, mas complementando atividades online, mas quando a gente retomar na escola também, retornar à escola, como é que a gente pode dar esse empoderamento para os nossos jovens viverem a verdadeira cidadania? Olha, não, pode ir. Vai. Porque ela falou, não embala aí. Embala. Então é o seguinte, eu acho que, Regina, respondendo a sua pergunta e pegando um gancho que a Jane falou lá atrás, existe uma frase que eu acho, vamos pôr entre aspas, clichê. Sonho que se sonha só é apenas um sonho, não é isso? Então, a partir do momento em que eu, como o professor, ele tem que fomentar no aluno, por isso que ele primeiro tem que fazer esse exercício com ele, descobrir qual é a sua verdadeira missão e compromisso com a sua profissão ou com o seu futuro. Quando ele descobrir qual é a sua missão, qual é o seu propósito de estar ali, esse aluno vai... Primeira coisa que ele vai fazer, ele vai estudar o que está ao entorno dele. E aí ele volta para casa, olha as relações familiares, olha os amigos, olha os vizinhos, olha a rua, olha o bairro. Ali ele vai começar, esse aluno já começa a enxergar as coisas. Quando ele vem na sala de aula, o professor que tem que ter esse comportamento de vamos olhar esse problema, ou desafio, ou a oportunidade de desenvolver um outro tipo de olhar e trazer novas soluções para aquilo. A gente vai construir, na verdade, pessoas que pensam de forma realista e não mais utópica. Utópica é tipo assim, né? Tem gente que fala assim, é só se acabar tudo e começar do zero. Não, tudo tem um jeito. O problema é que eu tenho que enxergar as coisas corriqueiras e esses corriqueiros têm que, como o prêmio Nobel de 2015, Jane, como que ele chama? Kailish? Fala, Kailish, Regina falou, Kailish, tem que dar raiva. E é nessa raiva que esse aluno jovem começa a procurar uma solução. E é aí que eu vejo a transformação o que a gente chama de escola num lugar de fomento de cidadão crítico. Por isso que a educação é essencial. Só que eu tenho que mudar meu comportamento. Eu sou o gestor desses futuros cidadãos críticos. Então, a minha visão, a minha relação, o meu comportamento tem que ser... Eu tenho que ser uma referência, mas eu não sou o dono da verdade. Juntos, vamos procurar a melhor solução para aquela situação. E é aí que eu falo com você. Toda a minha pedagogia hoje tem que ser de escuta participativa, pesquisa,
e interação. Não adianta mais eu injetar coisa no jovens. Conteúdo, porque eles já estão, desculpa a palavra, mas eles estão de saco cheio. Entendeu? Esses jovens, tem jovem que está decorando para passar de ano. O que é que ele está realmente absorvendo? Aí o professor está feliz porque o aluno está decorando. Decorando? O que ele compreendeu daquilo? Hoje eu estava conversando com uma professora que tem um filho de 4 anos, uma que eu considero irmã, ela está online, que é a Kelly, e ela falou assim que está ensinando o filho sobre ângulo, reta, né, diagonal, essas coisas. Eu falo assim para ela, falei, Kelly, agora abre a porta do apartamento e fala para o Pedro, que é o filho, fala assim, o que é isso aqui? Qual que é a diagonal? Qual que é o ângulo? Faz ele vivenciar. E é isso que a gente tem que fazer com os jovens, vivenciar a experiência, e ali ele vai absorver aquilo. Começa com o meu comportamento como professor. Então, eu sou muito fã da metodologia ativa, por quê? Porque a metodologia ativa faz o aluno experimentar. É lógico que nós temos profissionais da área de educação que pegam a metodologia ativa e se maqueia. E não é isso. Por exemplo, a gente sabe que tem metodologias que levam 2, 3 semanas de preparo com os jovens para aplicar. Tem gente que aplica numa aula, na primeira aula, na segunda aula, impossível. Então eu falo assim, a partir do momento em que eu pego esse problema do jovem, junto, que é o sonho dele, né, transformar em sonho, junto com o meu sonho, esse sonho tem mais força. Então, esse sonho está sendo mais só. Porque quando a gente constrói o saber na escola, que fizemos isso até aqui agora, antes da pandemia. Sim. Esse conhecimento precisa que eu me torne uma pessoa melhor. E, ao me tornar essa pessoa melhor, eu posso trazer respostas para os problemas do mundo. Então, será que, Jane, nesse período, o conhecimento do nosso jovem, que foi construído ao longo desses anos na escola, ele está ajudando a pensar soluções para passar esse momento da pandemia? Ou para trazer respostas e soluções para os problemas do mundo? Por isso eu perguntei como empoderar nossos jovens hoje para viver a cidadania. Vai lá, Jane. Eu penso muito assim, né? Eu gosto sempre de partir da conversa com a psicanálise. Quando eu falo desse sujeito jovem, eu tenho que lembrar que um sujeito, ele é o consciente dele e também o inconsciente. Ele é tudo aquilo que ele já vivenciou nos seus anos de vida, né? Então, ele é como ele foi sonhado naquela família, como ele foi sonhado na escola, como ele foi sonhado na periferia, ou como ele foi sonhado num ambiente de poder aquisitivo mais alto. Então, essa bagagem toda, ela vem nessa mochila chamada jovem, né? Então, ele depara com uma instituição que todos nós sabemos que ela está um pouco adoecida, porque a gente tem 2 discursos na educação rondando, que é ou o professor é coitadinho ou ele é herói. Né? Ele tem sempre que estar, como você gosta, Regina, nessa gangorra. Mas, na verdade, o próprio Freud dizia que existem 3 profissões que são impossíveis: educar, analisar e politizar. Por quê? Porque são 3 profissões que a gente nunca vai ter certeza. Entre o que eu falo e o que o outro escuta, tem um mundo. Né? Então, aquele jovem que viveu a sua vida toda sendo agredido e tolhido nos seus direitos mais básicos, para fazer ele se empoderar, ele primeiro vai ter que ser empoderado dele mesmo. O professor vai ter que ter uma sacada de como pegar aquele jovem através da vulnerabilidade dele para que algo vire ganho. Então, por exemplo, o Sidney estava falando do Prêmio Nobel. Eu me lembro uma vez de um jovem que ele falou assim: sabe qual é a minha saída, Jane?
para ser alguém na vida é ler as biografias de quem saiu de um lugar e conseguiu chegar em outro lugar. Ótimo. Porque ali eu aprendo, né? Por quê? Porque eles trazem, se a gente está falando de uma periferia, nós estamos dizendo de um jovem que entra aí, Regina, naqueles dados que você apresentou no início, que se eles viverem até os 25 anos, eles estão bem demais. Quando a gente fala do jovem com poder aquisitivo alto, ele também não sonha muito, porque antes dele sonhar, ele já tem. Ele confunde o sonho com necessidade. Então, nós estamos falando de uma geração, independente do seu poder aquisitivo, que está com sequestro de sonhos, que não tem um futuro estabelecido, porque muitas vezes o adulto que tinha que estar sonhando com ele também já não sonha mais. Sabe como que eu reconheço um professor que ainda sonha? Vocês vão se identificar com o que eu vou falar. Reparem nos olhos deles. Os professores que ainda sonham, os olhos brilham. Estão ávidos. Os professores que pararam de sonhar, o olhar está vazio, está perdido. Então, para que a gente leve as novas gerações a se empoderar, nós, enquanto sujeitos da nossa própria história, temos que nos empoderar, né? Porque empoderar é um empower, né? É uma coisa que nem tem uma tradução para a gente, mas é um movimento que eu acho que é essa oportunidade. Todo mundo fala, mas você então está brincando de poliana com o coronavírus. Não estou, não. Ou a gente parava, ou alguém nos parava. Porque do jeito que a humanidade estava caminhando, não dava. Né? Então, a sanidade do professor, ela está preservada agora. Porque agora a gente tem um único caminho, aprender juntos. Comunidade de aprendizagem é uma comunidade que sonha o sonho do outro. Quando eu estou muito para baixo, o outro vem e me ajuda a sonhar. E aí a gente vai construindo essa teia de todos sonhando juntos. Né? Então, mas para isso a gente precisa se empoderar também. Então, Jane, quando eu falei do empoderamento, eu colho histórias de jovens e adultos que a educação e a escola abriram portas para que ele tivesse uma nova perspectiva de vida. Né? Eu conheci uma professora de uma comunidade quilombola lá no Maranhão, que ela tinha sido abusada, trabalhou como doméstica já aos 12 anos, enfim, e que só a escola, quando ela chegou na escola, é que ela viu que, por meio da educação, ela poderia ter sonhos maiores para vir ser alguém. E hoje ela é professora. Vir a ser, né? Então, o quanto a escola pode mudar a nossa vida. Agora, eu queria focar um pouco, quando a gente fala dos sonhos, em relação à pandemia. É óbvio que nós não vamos poder deixar de falar, porque tem muita gente que está entrando hoje. Hoje é a nossa terceira webinar, terceira live, e que tem pessoas que estão nos acompanhando, que nesse momento da pandemia, o que será que os nossos jovens estão fazendo? Né? Como será que, nesse momento, essas aulas complementares ou uma orientação que algumas redes de ensino estão dando podem trazer, ao invés de um exercício do conteúdo, provocar nossos alunos a pensarem em situações maiores, como, por exemplo, como lidar com a raiva, como trabalhar com sentimentos, como fazer projeto. Por que eu estou dizendo isso? Eu assisti agora uma escola estadual aqui no Paraná, ela tinha uma máquina impressora 3D parada, que a professora usava no trabalho com os alunos cegos. Ela colocava em tridimensional as obras de arte. E agora eles estão fazendo aquelas hastes para fazer aquela máscara de proteção. Então, a professora com os alunos em casa
estão botando a impressora para funcionar, uma escola pública, tá? Então, é isso. Nesse momento da pandemia, como nós, educadores, alunos, podemos aproveitar para aprender com esse momento? Vai lá, Jane e Sidney. Vai, Sidney, a bola é sua. Então tá, eu acho assim, o primeiro situação de tudo, Regina, para a gente aprender com isso, então como inovar nessa época de pandemia, é a gente primeiro, o primeiro passo é saber o quanto de preconceito que eu tenho com a minha comunidade acadêmica. Porque tem muito professor que subjuga o jovem e fala assim, mas eles, né, tipo, o não ameba... Não são capazes, são amebas, são suínos, né? Como a gente já ouviu. Então, o que acontece? Acho que a primeira coisa é eu entender que eles são ilimitados a partir do momento que eu vou lá e vamos juntos fazer algo em prol, né? Outra coisa que eu entendo é procurar o significado das coisas. Por exemplo, essa professora, ela tinha uma máquina 3D. Fazia lá, como você falou, né, as obras em 3D para os alunos cegos. Eles procuraram um novo significado agora. Aquelas obras em 3D era para um micro público, né, que era só os cegos daquela sala de aula. Agora você imagina como vai ficar essa turma sabendo que eles estão produzindo algo para salvar vidas de uma cidade. Então, procurar significados muito maiores das coisas. E olha que, às vezes, a gente pensa que é bobo, né? Vou dar um exemplo meu, tá? Como alguns já sabem, né? Então, toda sexta e sábado eu coloco minha caixa de som aqui na minha janela do prédio e os meus vizinhos pedem música. E eu não conheço nenhum vizinho, tá? De verdade, aqui ninguém se conhece. Os vizinhos pedem, eles começaram a gritar, qual que é seu Instagram? Qual que é seu Facebook? Começou a se criar uma rede de conversa e agora eles pedem música. E a vizinha de baixo, que é uma senhorinha, pôs uma roupa típica, começou a dançar, a gente filmou ela, mandou palmo para todo mundo. E aí o que acontece? Aí, antes de ontem, desculpa, na sexta-feira, foi pedido para cortar um pouco mais cedo por causa de um rapaz aqui do prédio. Os vizinhos assim, mas já acabou? É o único momento bom que a gente tem durante a semana é a sua rádio. Então, procurei um significado. Hoje, eu comecei, depois dessa fala, desse vizinho, eu comecei a entender o que aquele som que eu colocava aqui para eu não ficar louco durante a semana está movimentando mais pessoas. Então, 1 hora de som está movimentando quantas famílias que estão ao meu redor aqui do prédio. Então, a partir do momento, eu como professor, comecei a procurar outro significado das coisas. Por exemplo, eu vou conversar sobre como transformar a minha aula hoje, dada assim, usando uma metodologia, utilizando X metodologia por causa do EAD. Então, como inovar isso numa sala de aula? Só que eu fiquei pensando, qual que é a melhor forma de eu comunicar e impactar, trazer significado para outra pessoa do lado de lá? Então, esse significado, eu comecei a entender o seguinte. Primeiro, todos nós, professores, eu acredito que a grande maioria que está assistindo deve ser professores e gestores na área de educação, sabemos que nós somos ilimitados. Em algum momento, a gente colocou um muro na nossa frente porque a gente quis. E agora chegou a hora de eu ver que esse preconceito é comigo mesmo. Será que eu sou capaz, até aí a Thaís está falando sobre ressignificar, será que eu sou capaz de atingir o outro lado? Então, Regina, eu acredito que agora, esse instante, esse ambiente que foi criado para nós, que a gente nunca imaginou uma pandemia desse tamanho, que acho que a maior pandemia, a gente nem era nascido, né? Foi a gripe espanhola, não foi isso? 1 século atrás, né? 1 século. E olha que naquela época não tinha nem essa rede de comunicação como está hoje, né? Então, que eu falo assim, disso. Como que a gente, já que a gente está passando, todo mundo está novo nessa história, então esse ambiente está sendo ótimo para a gente também se entender. Opa, peraí, será que ainda você naquela coisa de que eu vou escutar e vou replicar, ou eu vou escutar
mexer, analisar, transformar algo e compartilhar. Então, eu como professor, eu penso o seguinte, a partir do momento em que eu escuto, igual eu estou escutando a Regina fazendo as perguntas, as colocações da Jane, eu também, agora eu tenho que reformular as minhas perguntas aqui na minha cabeça para eu também trazer o que eu posso compartilhar com esse webinar. Isso aqui é uma ferramenta, uma metodologia Sim. que todo mundo, hoje, vamos falar a verdade, nós na área, quantos webinars está acontecendo por hora na internet? O problema é qual é a qualidade que está sendo transmitida desses webinars. E aí eu falo para você, então a gente precisa, uma das perguntas que eu vou fazer é, o que eu vou atrás? O que eu vou assistir? TV aberta fala uma única palavra, uma única matéria. Né? A gente sabe disso. E aí, será que eu fico naquela coisa negativa de que estamos morrendo, não sei o quê, papapá? Ok. Não podemos sair de casa, mas eu posso fazer da minha casa o canal para falar com o mundo inteiro, de boa qualidade. Provocar estímulos. Eu acho que nós temos essa situação. A Regina tinha falado em outro momento sobre as escolas estão fazendo horas complementares, né? E a gente sabe que algumas prefeituras estão fazendo até parte impressa, não é isso? Que a gente tinha comentado um tempo atrás. Então eu falo assim, qual é o estímulo que eu estou dando? Será que aquela parte que chega lá impressa lá para a pessoa, ela está tendo todo o papel realmente, aquele papel que ela recebe, tem o papel de estímulo dele pensar? Então eu acho que nós podemos parar, pensar, analisar o nosso próprio preconceito, depois o preconceito com os nossos jovens, e descobrir que a gente pode fazer outros estímulos acontecerem de forma fácil. Uma das ferramentas que eu faço com os meus alunos é utilizando o WhatsApp. Eu não deixo, por exemplo, né, o pessoal dá risada comigo, porque no meus grupos de WhatsApp não tem bom dia, boa tarde, boa noite, nem tem palminha, tá? E nem emojis. Porque eu sou da geração que não consegue ler texto cheio de emojis ainda, tá? Eu estou aprendendo com eles. Mas a gente entende, uma coisa que a gente faz aqui, uma das regras, se for escrever, palavras inteiras. Porque eu tenho que fomentar eles escreverem. O escrever faz a raciocinar. Com isso, esses alunos estão lendo mais. E sabe o que está acontecendo? Estão trazendo fontes, assim, professor, veja isso. Quando você vê, ela é coisa legal. Entendeu? Bacana. Então, esses dias atrás, agora, falou assim, gente, vamos assistir um filme. Todo mundo assistiu o mesmo filme. A discussão é rica, porque não pegou a visão superficial da coisa. A gente foi além do que uma pessoa qualquer está assistindo comendo pipoca. Então, a gente faz uma planificação. Eu acho que nós, Regina, como professores e gestores de sala de aula, dentro do mundo tecnológico e nesse cenário de pandemia, eu preciso planejar tudo o que eu vou fazer. Porque se eu fizer alguma coisa errada aqui, hoje, o professor Sidney falou em cadeia nacional. É verdade. Tem razão. Planejar. Então, planejar. Uma das coisas que eu acho legal, até a Jane, um pouco antes, ela até compartilhou o mapa mental dela, né, da nossa conversa. E é uma coisa que eu acho interessante porque eu faço isso. Porque esse momento agora, nesse tipo de mapa mental que a gente veio falando um tempo, a gente tem uma cooperação, a gente vê a cooperação acontecendo, né? A gente entende, olha lá, o mapa mental, peraí, Jane, vira aí, olha lá, o mapa mental dela. Olha, tanto que o sonho, olha lá, ó, nunca me sonhar é o tema central, e ao redor, olha o tanto de tema que a gente pode abordar. Então, a gente começa a promover outras experiências, a gente envolve mais pessoas. Então, por exemplo, tem muita gente fazendo, que eu estava lendo aí, eu moro muito perto de um aglomerado, aqui em Belo Horizonte a gente chama de aglomerado, né? Favelas a gente chama de aglomerado. O que está acontecendo nos aglomerados, Regina? O que é interessante, uma líder comunitária falou assim, como que eu coloco 12 a 15 pessoas em 3 cômodos? Isso, eu como professor, me deu um choque na cabeça. Falei, e agora?
Sendo que eu, como professor, eu tenho que estimular meus alunos a não saírem das suas casas por proteção, inclusive dos avós que moram junto com eles. Aí eu falei assim, tá, então vamos lá. Então eu tenho contato com uma pessoa que é desse aglomerado, eu falei assim, o que vocês estão fazendo para movimentar de uma forma positiva toda a comunidade? Eles lançaram um grupo, formaram um grupo, criaram uma rede de WhatsApp, e aí criaram esse grupo, e esse grupo estão mapeando as famílias que mais têm necessidade. Conseguiram arrecadar quase 1 tonelada de produtos de limpeza e alimento não perecível. Tem a parte de marmita, que é feita por causa quem perdeu tudo, né? Perdeu emprego, não tem dinheiro, então recebe marmita. E com isso também tem uma ajuda de algumas pessoas que vão dialogar, obedecendo o distanciamento, isolamento social e com todo respeito aos EPIs que tem que utilizar máscara, luva e tudo mais. Então estão levando um grau de esperança, que foi lá na frente. Foi falado aqui, passou até uma frasezinha antes, né? Que a gente tem que esperançar. Né? Então a nossa função é esperançar. E aí, o meu aluno falou assim, professor, o que a gente pode fazer mais? Aí eu falei, vamos contar histórias. Eu falei, vamos chamar o pessoal e criar usar essas redes como a gente está fazendo aqui, YouTube, StreamYard, Zoom, vamos contar histórias para essas crianças. E aí, isso assim, boa, vamos embora fazer. Ótimo. E você, Jane? E aí é interessante, porque quando o Sidney fala, né, do esperançar, eu gosto muito de pensar no Paulo Freire, que esperançar não no sentido de esperar, mas de esperançar junto, que eu acho que tem muito a ver com a questão do sonho. Você fez uma pergunta, Regina, que é assim, como que esses jovens estão se sentindo agora? Sabe como que eu vejo? Que eles estão com medo de sobrar. Sabe aquela coisa? A gente tem falado o tempo inteiro dos excluídos, do pobre, da criança, da mãe, mas os jovens em si, eles já são parte de uma categoria que nos incomoda. Né? Então, por exemplo, é ótimo porque o jovem eu mando um monte de atividade e ele cumpre, até porque ele vai ter o Enem agora. Mas e esse sujeito jovem que está entre a dor de crescer, o luto de perder a sua infância e a falta de uma perspectiva de futuro, porque ele já tem essa consciência de que ele não tem trabalho, de que ele vai entrar pelo subsolo no elevador que já está entrando, já está em movimento. Então, eu penso muito que o momento agora é de pensar nos recursos culturais. Né? Então, por exemplo, o jovem ele fala muito através dos movimentos de hip hop, né? Das músicas, da arte, do desenho. Então, o momento é isso, é pegar essa pandemia, pegar esse medo e transformar. Quando a gente fala de sublimação, é isso. Todo momento de dor que é olhado com amor, é possível emergir alguma coisa melhor. Então, imagina quantas poesias podem sair, quantos hip hops podem sair, sabe? Quantas novas letras podem sair. Né? Então, o que eu acredito que nós, adultos, enquanto mediadores, professores, vamos poder fazer agora é tirar dessa dor coletiva algo que ressoa, sabe? Que vai ressoando. Como, por exemplo, o Sidney falou, ele coloca a caixa de som e o que está ressoando não é a música, é o afeto que está indo através daquele momento que ele está pensando. Então, o que vai ressoar para o jovem não é o conteúdo que a gente está mandando,
Mas e aí, como é que você está se sentindo? Você já tentou... essa pergunta. Você já tentou escrever sobre isso? Ontem eu falava com uma adolescente isso. Tenta escrever isso que você está me falando. Ah, mas eu não sei escrever. Faz de conta que você está escrevendo para você. Sabe? É fazer o seu diário de bordo, é trazer as suas histórias. Então, eu acho que o momento é isso, é ajudar eles a sonharem, né? Porque o tema não é esse, é o que o professor André fez lá no documentário. Ele pediu um lugar emprestado e começou a levar os jovens para experimentar o esporte na coletividade, a competir, mas não competir pelo ganha e perde, mas competir no sentido de cada um leva o que for melhor e também o que for a sua dor. Então, eu acho que esse momento a gente tem que parar de excluir aquilo que a gente está sentindo lá no porão da gente, que é a dor, é o medo do futuro, é o excesso de conteúdo que muitas escolas continuam mudando, e atravessar o túnel lado a lado com esses jovens. Muito bem. Gente, dar a mão... Não, só ia falar, dar a mão, Jane, para alguns professores pode ser tão dolorido quanto esses alunos quando recebem essa carga de conteúdo. Alguns não querem dar a mão. Querem, vai lá, anda, vai. Você é jovem, vai você sozinho. faz. Vai sozinho. A gente vai ter que fazer essa travessia mesmo juntos. Gente, com o avanço do nosso tempo... Nossa, já? Já. Tanto Jane quanto Sidney falaram sobre esse momento de dor e de momentos que a gente vai ter que ressignificar nossas vidas. Eu queria trazer para vocês, por conta da minha própria formação humana, o símbolo da flor de lótus. Eu não sei lindo. se vocês conhecem. Eu fiz até o origami, que é a arte de dobrar papéis. Meu sonho. Dois. A flor de lótus, feito aqui no origami, tem um símbolo para vários países, né? Ela é tida como, no hinduísmo ou para o budismo, ela tem grande simbologia. Mas na lenda da flor de lótus, diz que da lama nasce a beleza. Por quê? Porque a flor de lótus, que no Brasil se cultiva muito pouco ainda, né? Ela nasce, Jane, do meio do lamaçal, daquilo da água parada, do lodo. E do lodo faz surgir anualmente essa beleza da flor de lótus, que é uma flor única. Então, diz que nesse momento da pandemia, todas as nossas situações conflituosas, difíceis, de tristeza, de mágoa, de raiva, nós vamos ter que impulsionar como a flor de lótus, que ela ressurge no momento da luz, né? Então, podemos nos tornar mais resilientes nesse momento. E eu até fui buscar o que é a palavra, de fato, resiliência no dicionário. É quando, a partir do momento que a gente toma um choque, como diz, então, o indiano que ganhou o prêmio Nobel, a partir de um choque, de uma perda, de um grande trauma, a gente ressignifica a nossa vida. Então, eu estou trazendo a flor de lótus, que da lama nasce uma das flores mais lindas e perfeitas. E que dessa lama a gente possa ressurgir. Eu queria convidar todas as pessoas que nos acompanharam hoje, até para sugerir uma próxima live comigo e com a Jane, mas agora eu vou deixar, então, essa lenda da flor de lótus para que vocês também encerrem essa nossa live com uma última mensagem. Pode ser, Sidney? Pode. Temos aí 2,5 minutos para cada um para a gente poder encerrar, então. Tá bom. Então, na verdade, eu gostaria de agradecer
e dizer o seguinte, que se eu sou essa flor de lótus, Regina, como você diz, eu acredito nisso, né? Eu sou budista, então eu sei o que é o poder dessa flor, ser a flor de lótus, e trazendo para a área de educação, é pensar o seguinte, o meu aluno tem que ser percebido, deixar de ser uma estrutura fixa diante de números de porcentagem. Quando eu percebo ele como cidadão, como pessoa, como pensante e coração, a minha relação com ele é diferente. Então, a minha ponte, a minha ligação fica mais coesa, melhor, e eu, sim, vou dar a mão. Porque eu sei que ele tem uma vida social e o redor dele pode se transformar a partir dele, junto com a minha força, o meu redor vai mudar porque ele também vai me dar força para isso. Então, ambos... Estamos juntos. E eu gostaria, então, muito, muito obrigado por compartilhar isso aí com vocês e estou à disposição sempre que vocês precisarem. Você é lindo. Eu queria também aproveitar essa flor de lótus para agradecer os meus 2 amigos por me permitirem esperançar junto com vocês, né? Eu gosto muito quando você fala que a flor do lótus ela ressurge da terra, da lama, porque a mensagem também com amor. Agora sim. Tá ouvindo? Quando ela é feita com amor, aquele sujeito que está adormecido, instruído, julgado, ele ressurge. E muitas vezes da lama, literalmente. Né? Então, é essa educação que eu quero propor para todo mundo que está de quarentena, em isolamento social, para que a gente realmente aproveite esse momento de dor, porque fomos arrancados da nossa vida diária, de alguma forma, e possamos renascer. Não importa quanto tempo leve, mas que a gente, pela primeira vez na vida, pense no aqui e agora, que eu acho que é isso que esse momento está nos propondo. O futuro é hoje. A gente não sabe o que vai ser do amanhã, mas temos obrigação de sairmos melhor do que entramos. Talvez esse seja o símbolo da flor de lótus na minha vida. E muito obrigada. Imagina, nós que temos que agradecer. Meus amores que participaram, não só vocês 2, mas todo mundo que nos ouviu, eu queria deixar feito um convite para que vocês registrem sugestões de próximos temas para as nossas lives. Na próxima segunda-feira nós teremos outra live. Eu e Janes também estamos fazendo cursos já para redes municipais, para a formação dos professores, através da Ferraz Eventos, do Paulo, que se apresentou aí. Então, vocês podem contar conosco. Mas eu queria dizer, esse documentário, Nunca Me Sonharam, a Mazé, que é uma das pessoas que participam, uma educadora lá daí da sua região de Belo Horizonte, ela diz, talvez até a escola mais chata salva vidas. Eu vou dizer que não, que uma escola chata não vai salvar vida, mas que é hora da gente salvar vidas humanas, que a educação tem esse papel. A escola está de porta fechada, mas a educação jamais, como a gente tem dito. Nunca me sonharam é para dizer que todos nós temos o direito de ter novas perspectivas de vida, vivendo, como disse a Jane, hoje. Uma vez eu vi uma entrevista do Ziraldo e ele disse que o futuro é feito de muitos hojes. Então, se eu não viver bem o meu hoje, eu também não tenho amanhã. Meus amores, a Jane Haddad está disponibilizando 2 artigos científicos que o Paulo vai deixar postado depois, desse documentário Nunca Me Sonharam. Não deixe de assistir. E já que nós falamos em vídeo, quero agradecer Sidney, Jane. Eu fui mediadora, mas eu amei. E agora eu quero dizer, Sidney, sugere aí um vídeo para os professores assistirem. Jane, sugere aí um filme para eles assistirem. Nossa dica coletiva foi Nunca Me Sonharam. E vocês? Sim. Sugere aí, Sidney.
eu acho que tem um tema interessante para que todos os professores possam começar a testar isso dentro de casa, que é um desenho animado chamado Viva, a Vida é uma Festa, porque ele fala de relacionamento, família, morte, desejo, objetivo, meta, o que é improvável, o impossível se transforma em possível, entendeu? E também da parte lúdica e de quando as pessoas se montam em cima de mentiras. Então, tem vários temas dentro desse filme que pode provocar uma discussão de gente adulta mesmo, e é um filme que é um desenho animado. Maravilhoso. Viva! Oi? Repete o nome do filme. O nome do filme. Viva, a Vida é uma Festa. Tá no Netflix, tá liberado, tá? E só uma colocação. O Nunca Me Sonharam também tá no YouTube. Eu vi hoje. Tá? Um que eu estou assistindo, que inclusive foi indicação do meu querido Sidney ontem, que eu estou amando, é o livro de Harry. Maravilhoso. E eu queria indicar 2 livros que estão aqui na minha mão. Um é esse, Um País Chamado Favela, que é maravilhoso. E este que tem o filme também, Entre os Muros da Escola. Tem o livro e tem o filme, também é maravilhoso. Muito bem. Gente, a gente encerra, então, a nossa live passando 1 minutinho. Jane, uma flor de lótus para você. Obrigada. Sidney, uma flor de lótus para você. Muito obrigado. Gratidão pelo dia de hoje. Gratidão. Muito obrigado. Que todos tenham gostado. Gente, beijo grande. Até a próxima segunda-feira. Um beijo, muito obrigado. Até a próxima. Obrigado, professor Sidney, professora Jane, Regina. Obrigado pela disponibilidade de sempre. E a gente agradece também a todos que participaram desse novo encontro, né? Lembrando que todas as segundas-feiras nós teremos este encontro, e agora a gente vai estar convidando aí sempre alguém para estar participando, para dialogar com a professora Jane e a professora Regina. Algumas pessoas perguntaram também se fica gravado. Sim, está lá no canal do YouTube, né? Então vocês podem ver no momento que achar mais conveniente, enfim, e compartilhar com os outros colegas que desejarem, tá? E aproveitar para agradecer aí os parceiros que têm ajudado nessa divulgação, a Faculdade Unina, a Direcional Escolas, e referente aos sorteios, para a gente... O Cinep do Espírito Santo. Exato, Cinepes e Ciesp também, que tem ajudado bastante. A Regina, isso. Isso, e as informações do sorteio eu já fui colocando nos comentários ali para que vocês possam participar do sorteio, tá certo? Então, gratidão mais uma vez, obrigado principalmente a vocês 3, a todos que assistiram também. Obrigada. Obrigado. Obrigadão. Tchau. Obrigada. Tchau.